Fala pessoal, aqui vos fala é o professor Diego, professor de Filosofia e Sociologia, e a ideia da videoaula de hoje é a gente dar prosseguimento ao que a gente já havia iniciado na videoaula anterior. Não sei se vocês se lembram, e caso vocês não se lembrem, eu recomendo fortemente que vocês a assistam novamente, mas na aula anterior, finalizei fazendo uma provocação em vocês. E essa provocação poderia ser representada pela seguinte pergunta: o que é exatamente ser um indígena? E especialmente, o que é ser um indígena no Brasil? Quem são os povos indígenas no século XXI? E aqui, no caso, novamente no Brasil. Em outras palavras, eu fiz uma provocação para vocês na videoaula anterior, que, repito, se vocês não se lembram, acho que vocês deveriam reassistir, mas eu fiz uma provocação para que a gente pudesse se perguntar o seguinte: o que é a identidade indígena? E o que eu pretendo fazer na aula de hoje é dar mais alguns passos adiante na construção que nós vamos fazer em torno dessa colocação. Tudo bem? Vamos lá então. O passo para a gente prosseguir na construção dessa resposta é a gente se lembrar de algumas informações que nós já tivemos acesso aqui. Quando a gente estava falando sobre desigualdade étnico-racial no Brasil, em torno da população preta e parda, ou seja, aqueles que o IBGE chamam de população negra. Quais são as informações que a gente precisa relembrar aqui para então prosseguir e entender um pouco melhor e com mais clareza a questão indígena? A gente precisa lembrar que pertencer a uma etnia, ou nos termos do IBGE, cor, raça e etnia, essa é a categoria que o IBGE utiliza, mas para pertencer a uma etnia, nós precisamos, primeiro, de nos autodeclararmos e, portanto, ter a consciência de que nós nos identificamos com aquela coletividade e que nós pertencemos a ela, ou seja, uma questão inicialmente subjetiva, você se autodeclara como pertencente a uma etnia, e segundo, você precisa de um movimento contrário, o reconhecimento daquela coletividade de que você se identifica e, portanto, pertence àquele grupo. Por que é extremamente importante a gente partir dessa fala que já foi dita em outro momento, em outro contexto? Por que é importante? Para a gente entender que não é o Estado, não é uma força externa que te diz se você pertence ou não a uma etnia. Você primeiro precisa se identificar e se sentir pertencente e, posteriormente, você precisa receber um feedback, um retorno dessa identidade de pertencimento por parte daquele grupo. Portanto, aqui utilizando as letras da lei, pelo menos como o Estado reconhece como é feita a identificação entre indivíduo e etnia. No caso da população indígena, especificamente, a gente pode dizer que pertence à população indígena todo e qualquer indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana, portanto a gente está se referindo à tradição nativa no Brasil antes da colonização e da chegada dos portugueses, no caso, chegada e posterior colonização. Então, o indivíduo necessita possuir uma ascendência e uma origem nessa população, mas não é apenas esse evento histórico de sua origem que vai determinar pertencente a uma etnia. Ele não apenas precisa ter origem nessa coletividade, nessa cultura e nessa tradição, mas ele precisa se identificar e ser identificado como pertencente a esse grupo étnico. E como vocês vão ver, a população indígena é extremamente variada. Não é apenas um grupo étnico. Tudo bem? Tá. E aqui tem o restante da letra da lei, que é algo que é extremamente problemático, mas eu não vou entrar nessa polêmica não. Pelo menos não agora. Mais para frente a gente pode discutir isso com um pouco mais de embasamento. Mas é a ideia de que esse grupo específico, no caso da população indígena, é um grupo que pode se distinguir da sociedade nacional. Esse termo é extremamente complicado, porque ele parte da ideia de que há um brasileiro comum, há uma espécie de brasileiro padrão. Isso é algo extremamente questionável. O Brasil é extremamente múltiplo nos seus costumes, em suas tradições. Em geral, quando você tenta homogeneizar todos os brasileiros como se houvesse uma identidade nacional, isso é algo bem complicado em sociologia e em antropologia. Só que mais para frente a gente discute isso.
A grande questão é que esse grupo étnico ele pode se distinguir total ou parcialmente disso que essa lei, no caso é o decreto de 6.001, se não me engano, chama Estatuto do Índio, que o nome por si só já é meio complicado, mas deixa pra lá, não vamos problematizar demais, senão a gente não sai nem do lugar. Depois a gente volta e reproblematiza. Mas a questão é que esse grupo pode se distinguir totalmente ou parcialmente da sociedade nacional. Por que eu coloquei essa definição? Porque logo depois que eu lanço mão de o que é necessário para que alguém pertença a uma etnia, quando a gente fala da questão indígena, o que vem à mente é, tudo bem, professor, mas quem são os indígenas? O que é a tradição indígena? Então eu achei interessante eu citar aqui como que o Estado reconhece a tradição indígena. Beleza? É então aquela tradição que surge no Brasil antes da chegada dos colonizadores, e para pertencer a essa tradição é necessário o movimento do indivíduo em relação à coletividade e da coletividade em relação ao indivíduo. Tudo bem? Mas aí vem a questão. Professor, você definiu o que é ser indígena. Mas onde moram os indígenas no Brasil? O que é essa tradição? Por que isso não fala logo para mim, pessoal? Aponta, mostra uma foto de quem que é essa população. Pois é, e é aí que as coisas começam a complicar mais. É por isso que o título da videoaula de hoje são Dados Iniciais da Identidade da População Indígena. Porque a coisa é bem mais complicada do que parece. Só para vocês terem uma ideia, na aula passada eu disse assim para vocês, eu adiantei para vocês que nós tínhamos 305 etnias diferentes na população indígena. Pelo menos no Brasil, de acordo com o último censo, que é 2010. O próximo censo, o censo ocorre de 10 em 10 anos, o próximo é 2020, mas eu nem sei se vai sair em 2020 por conta do isolamento social. A questão é, de acordo com os dados do censo de 2010, não existe o indígena no Brasil. Existem 305 etnias indígenas diferentes. Eu coloquei essa lista na tela de vocês, mas rapaz, vou te contar uma coisa, não dá nem para ler direito. Tá pequeno, tá embaçado. E esse foi o melhor enquadramento que eu coloquei. Vocês conseguem entender o quão múltipla é a tradição indígena e, mais ainda, o quanto é difícil entender com clareza o que é o indígena no país, inclusive por conta da multiplicidade de tradições, de etnias, de culturas, de relações distintas que essas populações estabelecem entre si e com o mundo? Estamos falando de 305 etnias indígenas diferentes, com tradições diferentes. E mais, essas 305 etnias indígenas falam aproximadamente 274 línguas distintas. E aqui eu trouxe um gráfico que mais pra frente a gente vai voltar nele. Porque olha que coisa interessante. Foi feito um levantamento, alguns antropólogos fizeram um levantamento de, a partir dos 5 anos de idade, qual a porcentagem da população que fala a língua indígena e que fala a língua portuguesa no Brasil. Lembrando que é o censo de 2010. Esses dados estão prestes a ficarem obsoletos. Olha que coisa interessante. Quando você pega a população como um todo indígena, vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira estatística, mais para frente a gente vai retornar nela, quando eu estiver falando de terras indígenas. Mas dê uma olhadinha na língua indígena, esse primeiro conjunto de 3 barras. 57% da população aproximadamente da população indígena, acima de 5 anos de idade, não falam a língua indígena. Enquanto que 37% aproximadamente falam a língua indígena. Agora dê uma olhadinha para o outro bloco de barras. Quando você olha dentro das terras indígenas, 57% fala língua indígena e dentro da terra indígena, e fora da terra indígena, 87% da população não fala língua indígena. E é uma coisa interessante, professor, o que é terra indígena? A gente vai voltar mais para frente. Mas eu acredito que pela frase terra indígena, você já consegue mais ou menos entender. A gente vai voltar nesse gráfico posteriormente para entender a importância da conservação da língua para poder conservar a tradição. E a importância da terra indígena para conservar a língua. Mais para frente a gente volta nesse gráfico. Por enquanto, só observem ele com um pouco mais de clareza, ou com um pouco mais de superficialidade.
É interessante a gente pensar que nós temos uma porcentagem considerável da população indígena que sequer fala a língua portuguesa, né? Ótimo. Vamos prosseguir com mais um dado aqui que vai ser interessante da gente analisar, principalmente mais para frente. É a distribuição da população indígena no Brasil por região. Olha que coisa curiosa. Quando você pega o norte e o nordeste, junta esses dois, você tem aproximadamente 63% da população concentrada no nordeste e no norte, que são, na verdade, as regiões com mais baixo índice de desenvolvimento econômico e, obviamente, com maior índice de desigualdade. Isso vai ser extremamente interessante para a gente voltar e analisar mais para frente, mas é importante você olhar para essa distribuição e entender que, embora a maioria da população indígena se concentre no norte e no nordeste, nós temos uma concentração considerável também da população indígena no centro-oeste, sul e sudeste. Mais para frente, quando eu mostrar o mapa, vocês vão perceber mais ou menos como fica essa localização, onde ficam as terras indígenas. Isso vai ficar mais claro para vocês. Por enquanto, esses são os dados que eu queria mostrar para vocês. Por quê? Eu preciso que você entenda que nós estamos falando de 305 etnias, então não há uma população indígena homogênea, e essa população, que fala 274 línguas distintas, está perdendo o vínculo, inclusive, com a sua língua natal. E que ela se distribui pela maior parte da região do Brasil. E a pergunta que se abre é, se essa população mora no Brasil, o que o Estado tem a ver com isso? E é aí que está a questão. Vamos pegar aqui a Constituição Federal de 1988. Ela vai dizer o seguinte: são reconhecidos aos índios, a população indígena, a sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, no caso o Estado, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse é o artigo 231 da Constituição Federal. Queria chamar a atenção para algumas palavras, alguns termos que vão ser extremamente importantes aqui, para as nossas análises mais para frente. Nós estamos falando que o Estado reconhece direitos ao índio. O Estado reconhece que o índio tem direito à organização social, costumes, línguas e crenças. O Estado garante, o Estado deveria garantir, o Estado está se propondo garantir determinados direitos à população indígena. E mais, está oferecendo direitos originários. Cara, direitos originários é um conceito extremamente importante. Deixa eu tentar desmembrar um pouquinho 3 implicações extremamente importantes desse pequeno trecho da Constituição Federal. Primeiro, o Estado está assumindo, está dizendo que não cabe a ele dizer quem é ou não indígena. Isso é uma coisa individual e da própria coletividade indígena. Não cabe ao Estado dizer quem é ou não é. Cabe a ele garantir direitos a tais populações, inclusive o direito e as condições para que se conserve seus costumes e suas tradições, suas línguas, suas crenças e a maneira pela qual se organiza socialmente. Cabe ao Estado garantir esses direitos. E mais para frente a gente ainda vai falar sobre direito à educação, direito à saúde e toda a problemática que gira em torno disso. Segunda questão extremamente importante. O Estado, a partir da Constituição Federal, confere às populações indígenas o status de povos originários. O Brasil é posterior à existência dessas populações e de sua inserção no território nacional. Por esse motivo, cabe ao Estado defender essas tradições e entender que, no fim das contas, eles chegaram aqui primeiro. Essa é a definição de direitos originários. A população indígena possui direitos que antecedem, inclusive cronologicamente, a existência do Estado. Nós temos 818 mil aproximadamente indivíduos que pertencem a populações indígenas e eles fazem parte de uma tradição anterior à existência do Estado brasileiro, seja enquanto colônia, império ou república. Cabe ao Estado proteger esses povos originários. Isso é o que o Estado reconhece. Constituição Federal, de 1988. E por último, a ideia de que os indígenas não são povos ou identidades que estão fadadas a desaparecer. Como se gradativamente o índio fosse deixando de ser índio e cada vez mais se aproximando da identidade
hegemônica nacional, como se isso existisse. Ok? O que a própria Constituição Federal está dizendo, que cabe ao Estado garantir os direitos que estão ligados e condições que estão ligadas à conservação dessa identidade. Tudo bem? Aula que vem, galera, eu prossigo com mais algumas informações. Ok? E aí eu passo mais algumas leituras para vocês também. E é isso aí, galera.